E o babado tá rolando no BBB 22 e é agora que você vai entender tintim por tintim e em ordem cronológica. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 22 e da internet pra você. Afinal de contas, aqui no Já Contei você já sabe, né? Aconteceu lá no BBB 22, piscou, tá aqui no Já Contei. Eu, Ju Nogueira, junto todas essas informações, coloco elas em ordem cronológica e te conto tintim por tintim, porque aqui a gente gosta de uma fofoca organizada, meu anjo. Quem disse, o que disse, por que disse, os desdobramentos, os prints, os áudios, a análise completa da história e o desfecho, é claro, você só encontra por aqui a sua fonte confiável da informação, como de fato aconteceu. É aqui no Já Contei, tá? Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance. Pois muito que bem, vem comigo porque eu vou te contar as últimas novidades do que acabou de acontecer na casa mais vigiada do Brasil. Olha só. Pois muito que bem, quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que o queridômetro de hoje foi recheado de muita coisa diferente e boa parte disso partiu da Larissa. Aí depois que as meninas analisaram o queridômetro, a Jessi e a Lina foram encontrar a Larissa e acabaram vendo ela ali na despensa da casa. E em tom de brincadeira, ela lembrou que a Larissa deu 9 emojis polêmicos e perguntou: é verdade que a bomba que tá bombando e a gente não tá com nada? Aí ela demorou pra entender, mas respondeu: não, não é isso não. Aí a Gessilane perguntou pra ela: foi tu que deu as bombas? E aí ela disse que sim, confessou que sim e explicou: no meu ponto de vista, são as pessoas que estão bombando. Aí a Gessilane perguntou: bombando de bom? E ela: sim. Aí a Lina perguntou: mas a gente vai mudar essa perspectiva. Aí a Gessilane falou pra ela: nossa, todo mundo recebendo bomba porque bomba eu achei que era ruim. Aí a Larissa argumentou pra Gessilane: eu já disse que você era uma boa jogadora. Bom, tá bem esquisito, né? Já o Douglas entrou no quarto grunge e perguntou pro Arthur como ele tava. E ele disse: eu não tô bem não, não tô feliz. É um conjunto de coisas, é isso, vida que segue. Me sinto muito desprotegido e sozinho. O jogo é esse e eu vou jogar. Aí ele continuou e explicou pro Douglas: assim você não ia pela casa ontem, né? Assim, não ia. Aí eu entendi, eu respeitei eles te darem o anjo, mas... Aí ele respondeu: eu acho que corria o risco sim. Aí o Arthur rebateu: corria não. Todo mundo tava votando na Nath e ela nunca ia te puxar. Tava muito claro, todo mundo sabia que ela ia pela casa. A gente conversou sobre isso várias vezes. Aí o Douglas disse: a dinâmica podia ser outra, podia não ser aquela. Aí o Thiago Abravanel entra na conversa e diz: o que poderia ter acontecido é ele, o Arthur, não ir e eu ir pelo bate-volta. Aí o Arthur confirmou, achou a mesma coisa e falou: como eu era o cara que tava na berlinda, fica difícil falar. Se fosse o PA a ser indicado pela líder, eu ia bater nessa tecla. Como era eu que tava ameaçado, ficava estranho. Bom, depois a Natália senta com o Arthur e vai tirar limpo essa história dele ter falado em, né, botar voto nela e na Jessi, sugerido isso, tá? Só que olha só, como essa história acontece. Eu já expliquei ela hoje aqui no canal em detalhes e agora eu vou te dar um resumo. O Arthur, de fato, conversa com o Eliezer e fala sobre votos na Natália e na Jessi. Ele fala sim sobre isso, mas é em um outro momento. Depois o jogo muda e ele acaba mudando de ideia também porque ele viu que não ia dar certo, tá? Mas o Arthur conversa com Eliezer a respeito disso. Eliezer conta para a Bárbara, porque ele ia levar essa história pro quarto Lollipop pra ir dar certo o lance e tudo mais. Ele contando pra Bárbara, a Bárbara conta para a Natália durante a madrugada. Por que ela conta pra Natália durante a madrugada? Porque ela descobre que o Arthur se aproxima da Natália para tentar juntar as torcidas contra ela, Bárbara. Ela fica com raiva e diz pra Natália: tá, mas ele quer juntar a torcida contigo, mas se até combinar voto em ti ele tava fazendo? Aí a Bárbara conta isso pra Natália, a Natália conta pra Gessilane e elas duas contam para o DG durante a madrugada. Essa história vem à tona agora à tarde, mas pro final da noite, e gera o maior fuzuê na casa e você vai entender agora, tá? Então a Natália tava tirando a limpo com o Arthur dele ter sugerido esse voto nela e na Jessi, e ele tá explicando pra ela que quando ele chegou pra conversar com o Eliezer, ele disse que o Lollipop já ia votar na Natália e que não foi ele que sugeriu o nome dela.
E aí ela disse que são duas versões diferentes dessa história. Ela falou que a fofoca chegou até ela como se o Arthur tivesse chegado no Eli, mandando todo mundo do Lollipop votar nela. Só que o Arthur disse que não, que ele perguntou quem era o voto do Lollipop e o Eli disse que votaria na Natália. E foi mais ou menos isso que a história aconteceu mesmo, tá? Aí o Arthur disse, se eu tô sozinho e quero me livrar do paredão, o meu primeiro pensamento... Aí a Natália, você tá sozinho porque você quer. Você tá desesperado que não consegue falar, estou aqui. Se você tivesse a coragem de falar, estou aqui, e não estivesse desesperado e atacar qualquer pessoa na reta, tu iria ter com quem juntar seus votos. Aí o Arthur disse, eu não tinha nem com os meus amigos. E ela, eu te digo isso simplesmente por visão de tudo que eu vejo, sabe? E tome muito cuidado, principalmente com quem você se alia e conversa. No final, a corda fraca somos nós. A corda sempre arrebenta pra gente e não pra ele. A Natália tá muito chateada com o Arthur, exatamente porque chegou nos ouvidos dela, né, sobre toda essa questão da votação. E apesar de ter dito que não votaria nela, o Arthur sugeriu sim que o pessoal votasse e disse até pro DG que não votar nela seria jogar voto fora. Ele fala isso ao longo da semana, tá? Aí a Natália continuou conversando com ele sobre a formação de paredão. Ela tenta entender como foi a mais votada pela casa e quer esclarecer essa situação que chegou nos ouvidos dela, tá? O Arthur, né, confirma de novo. Você já ia ser votada por eles, viu a diferença? E aí a Natália fala, não sei em quem confiar, com quem conversar. As pessoas estão com bombas em cima de mim a todo momento. Na sequência, ela questiona o jogo do Arthur. Um pouco mais cedo, ele tinha confessado que a Natália antes era a primeira opção e depois mudou pra Laís. E aí ela disse, por que você vai votar em mim, que já sou uma pessoa votada? Por que você não foca em pessoas que não são nem visadas? Se defender comigo, isso é sujo. E aí ela disse que ia jogar sujo e o Arthur não gosta muito e fica um pouco de climão, tá? Ela se acerta ali com o Arthur, eles conversam e tal. Natália vai pro quarto grunge e conversa com a Alina da Quebrada. As duas começam a falar que precisam tomar cuidado dentro do BBB, já que a conversa se perde dentro da casa, segundo a própria Alina. Já pra Natália, ela disse que isso começa a desenhar melhor como foi a composição dos votos que colocaram ela no paredão. A Bárbara falou que o Eli pediu pra ela votar em mim ou na Jessi. Então não acho que a Bárbara seja mentirosa. Eu acho que o Eli seja. E por que ele não foi sincero? Ele queria saber em quem eu ia votar, porque ele falou que foi pedir voto. Aqui temos que ficar com dois olhos bem abertos. Isso se não abre um terceiro olho aqui. É complicado. Não sei o que vai acontecer. Aí a Alina concordou. Que bom que você já tem outra percepção de jogo. E a Natália disse, eu não confio tanto nele ainda não. Manter os dois olhos e ter um terceiro é a melhor estratégia. Precisa ter perspectiva. Aí a Natália falou, tem que ter estratégia e conciliar os votos. E isso se continuar, tem que ter o triplo de estratégia, tem que ter um jeito de todos no mesmo voto. Babado, né? Bom, aí corta pro quarto Lollipop. A Bárbara falando que acha que o Arthur disse que não seria contra a torcida de ninguém no paredão para que ela se sentisse culpada de se posicionar. Aí ela falou, não faz nem sentido eu me posicionar contra quem me colocou no paredão. Aí, depois que ela descobre essa conversa da Natália do Arthur, a Bárbara disse que vai chamar ela para conversar. O Arthur disse que não ia votar na Natália e ela não sabia disso. Eu vou só falar com ela, falar sobre como realmente foi depois que ela acolheu ele ali na festa, só pra deixar claro isso, né? Eu também não sabia. E, enfim, tipo, pra eu me proteger, eu tenho que me posicionar contra alguém. Ficou muito claro ontem que o Arthur é o meu adversário direto. Ela fala sobre se posicionar no confessionário e pedir pros ADMs dela puxar mutirão contra o Arthur. Aí a Bárbara falou que o objetivo do Arthur é desestruturar o quarto Lollipop, que é o maior grupo da casa. Nisso, a Bruna aconselha a Bárbara a ter mais atenção nas coisas que ela fala, já que nem sempre ela tá presente em todos os momentos que as coisas acontecem. Ela estava tentando alertar também o Eliezer, né? A Bárbara estava tentando alertar o Eliezer e o Vini sobre o Arthur, porque eles estão muito próximos. Pro jogo, eu compactuo com muitas coisas que ele acredita, mas eu tenho a consciência de que ele não é meu aliado, e tá tudo bem, isso aqui é um jogo. Aí o Eliezer, eu também tenho. E ela, só que ele chega de um jeito em vocês que vocês não conseguem votar nele. E o Eliezer, não é isso. E ela, deixa eu terminar, depois tu fala. Ele veio com esse papo pra ti como se quisesse proteger o nosso grupo e o dele, sendo que o principal objetivo dele é destruir o nosso, que é o maior. Sempre que ele tiver a oportunidade de puxar alguém, ele vai puxar alguém do nosso grupo, nunca do das meninas, no caso das
comadres, que são em 3, ele é inteligente. A Laís pediu para que os amigos acordem em relação ao Arthur e ainda relembrou o Rodrigo, dizendo que ele estava certo. Aproximando, fazendo amizadezinha, ele vai derrubando um por um aqui. Vocês acordem. O Rodrigo tá mandando a gente acordar desde sempre, ninguém escutou ele. Parabéns, Rodrigo. Tem um feeling muito mais aguçado que o nosso. A Bárbara continuou conversando ali no quarto, tava o Eliezer, o Vinícius, a Bruna, a Maria e a Eslovênia, e ela quer saber quando que o Arthur falou sobre a possibilidade de unir esses votos. Aí o Eliezer falou que a Laís surgiu depois na estratégia de votação, mas que a possibilidade não funcionou. Depois, a Bárbara explicou que o Arthur viu ela conversando com a Natália para juntarem as torcidas, e aí que ele teve esse insight para fazer o que estava fazendo. Ele, Arthur, foi falar com vocês bem na hora que eu já tinha conversado com a Natália, porque ele imaginou que eu tinha pedido para ela para unir as torcidas. Ele só disse porque estava vendo eu fazer isso. Aí eles estavam repercutindo essa movimentação e a Bárbara explicou a visão dela de jogo. Eu tenho ciência que ele não é meu aliado. Ele chega de um jeito que vocês não conseguem votar nele. Ele veio com esse papo contigo como se quisesse me proteger, mas ele não quer fazer nada. Não tem nexo isso. Hoje ainda eu tô aqui e depois a Laís pode ser qualquer um. Não viajem na maionese. Não tô falando que ele é ruim, ele só não tá jogando com vocês. Babado, mas a treta, minha gente, ela continua, porque daí a Eslovênia e a Bárbara se desentendem. A Eslovênia falou que se aproximou dele, do Arthur, porque gosta dele, mas que sabe separar o que é jogo e o que é admiração. Só que a Bárbara não comprou essa ideia. Siga aquilo que você acha correto, ela disse. O que eu digo cuidado é porque sei o quanto o Arthur é acolhedor. Ele sabe conversar com a gente, é pessoa boa, porque eu já tive nesse lugar. A gente se amolece o coração tanto que não consegue votar. Não é proposital ou sei lá, talvez sim, mas é pra vocês terem sentimento nele e eu não voto. Aí a Maria, no meio da conversa, interrompeu e disse: estão equivocadas sobre o jogo, não é o que conversei aqui que somos aliados. Eu tenho discernimento do que é jogador e me resolvi com o Arthur como pessoa. É isso, essa semana ele não era o meu alvo, essa semana. Aí a Eslovênia concordou, essa semana, assim como a gente. Aí nisso, a Bárbara e a Eslovênia têm uma pequena discussão, porque a Bárbara acusa a Eslovênia de ficar nervosa, porque achou que naquela conversa eles estavam falando era mal do Arthur. O que vocês não estão entendendo é que por isso que tu tá nervosa, é que eu não tenho nada contra o Arthur. A Eslovênia, eu tô nervosa e ela tá? Tu tá nervosa porque tu adora ele, tu adora o Arthur e acha que eu tô falando mal dele. A Eslovênia, Bárbara, pelo amor de Deus, eu tô aqui, a Bárbara, né, tá a Bárbara, a Eslovênia, eu tô falando que eu recebo informações diferentes, eu vou falar o que eu vi. Se você, Bárbara, viu o Arthur que votou em você, é coerente você querer fora o Arthur, é isso que eu tô falando. Aí a Bárbara disse, o que tu não tá concordando? Eu estou opinando, meu Deus do céu. Aí a Bárbara aconselha a Eslovênia a ter cuidado com o Arthur. Eu só não quero que você se sinta culpada. A Eslovênia, mas eu não tô me sentindo culpada. Eu me coloquei no lugar da Natália e eu tô só explicando isso. E por que elas discutem? Porque a Laís cai no choro quando desabafa com a Eslovênia. Ela chorou porque ontem a Eslovênia estava chorando depois do paredão, porque ela e a Bárbara estavam emparedadas. Ela achou que ela estava chorando por isso. Só que, na verdade, a Eslovênia estava chorando porque votou na Natália. Eu e a Bárbara tínhamos ido pro paredão e foi horrível. A pior coisa aqui dentro é ir pro paredão com alguém que você ama. Quando a gente foi, eu senti várias coisas aqui dentro que eu não esperava. Aí, quando a gente estava fazendo a prova que eu voltei, a Jade falou assim, amiga, a Eslo tá chorando muito. O que foi? E eu disse, eu acho que é porque eu e a Bárbara estamos no paredão. Eu tava mal, eu tava quebrada por dentro. E aí, no meio dessa conversa, a Eslovênia fala pra Bárbara, eu só falo uma coisa pra você, Bárbara, cuidado. E ela, isso com quem? E a Bárbara, eu já entendi isso. O alerta da Eslovênia foi sobre, sim, a Jade. Tenso, né? Bom, babado. O Big Boss acabou de anunciar que era pra todo mundo usar roupas leves e tênis. Será-se, minha gente, que esse jogo da discórdia vai ser de quê? Babado, eu tô passada. Bom, aí o Eliezer, o Arthur e a Natália se sentaram na área externa da casa. Pra quê? Pra falar sobre essa treta no quarto Lollipop. No meio disso tudo, a Bárbara já estava lá no quarto da líder, tocando tudo quentinho pra Jade.
E no gramado, o Eliezer e o Arthur tentavam explicar toda a confusão para Natália. O Arthur disse: quando ele, Eliezer, me trouxe quem ele ia votar, ali eu já não ia votar em você. Aí o Eliezer: nesse dia eu até escutei uma informação errada. Eu tinha falado para eles que o único voto que eu sabia era o da Eslo, que seria no DG. Mas na festa eles conversaram e a Eslo mudou a opinião dela sobre o voto. Aí a Natália: não, ela já ia votar em mim. E o Eliezer: não, ela ia votar no DG. Mas na festa eles conversaram e se acertaram. Aí o Arthur: isso foi no sábado. Aí o Eliezer: na sexta, foi depois da festa. Aí o Arthur: só pra você saber as datas. Aí o Eliezer contou sobre a conversa que ele e o Arthur tiveram sobre a Natália, onde o Arthur afirmou que não ia votar nela depois dela ter tratado ele tão bem na festa. Então que essa conversa aconteceu toda antes. Gente, que babado. O jogo da discórdia vai ferver. Babado, né? Bom, babado mesmo é a programação deste canal. Tem vídeo 8h30 da manhã com as notícias fresquinhas da madrugada, meio-dia com as notícias fresquinhas da manhã do BBB 22. Tem live babado às 13h30 da tarde pra gente destilar aquele veneno do jeito que a gente gosta. E às 9h15 da noite a gente encerra a programação com as novidades quentinhas da noite do BBB. Vem comigo porque vai tá babado, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.